Olá, Frank, tudo bem? É um prazer enorme receber você aqui no canal da Web Machines. A gente vem trazendo aqui pessoas que podem contribuir, né, com a nossa audiência, com o nosso público. E você, enfim, dentro do propósito que você tem hoje de trabalho, tem muito a ver com o nosso público, né, que são empresários de pequeno, médio porte, de grande porte, que acessam a nossa plataforma, acessam o nosso blog, e a nossa ideia é justamente levar conteúdo, né, para essa audiência. Então, eu queria te pedir primeiramente, né, te agradecer aqui, te pedir primeiramente que você se apresente, fale um pouquinho do teu histórico, né, e explicar um pouquinho o que a gente está vendo aqui, fkconsulting.pro, né, exatamente qual é o objetivo da FK Consulting, né? Para a gente depois fazer um ping-pong aqui, um bate-bola, falar um pouquinho sobre o momento que nós estamos vivendo, né? O momento da indústria, como é que você está vendo essa agenda, né, da indústria. Então, vamos lá. Tá bom. Marcos, primeiramente, obrigado pelo convite, tá? Eu fico muito honrado por você ter me chamado para compartilhar um pouquinho do que a gente tem enfrentado, né? E nada é por acaso, né? A gente acabou se cruzando daí através de relacionamentos comuns, né? E estamos atuando junto, né? Eu acho que num princípio assim comum, que é minimamente o quê? Fazer o bem, trabalhar de forma correta, né? Trabalhar de forma honesta e engrandecer aí o país que nós vivemos, né? Dando o nosso melhor, né? Então, eu sou um engenheiro, sou administrador, né? Então, da mesma forma que você, eu segui a carreira executiva, já cheguei à posição também de CFO, COO, CEO, como você. Então, para mim, está sendo uma oportunidade fantástica aí de trocar algumas ideias, trocar experiência com você. E aí, a gente tentar passar um pouquinho, né, da nossa experiência aqui e aquela coisa, né? Ninguém é mais inteligente que todo mundo, né? Eu acho que a ideia é que nada na vida, nada se cria, tudo se copia, né? No bom sentido. E aí a gente vai trocando informações, né? E é sempre bom pegar, né, algumas experiências de cada um. E às vezes a gente pode achar até, falar assim, putz, esse daqui poderia estar me ajudando. Então, eu acho que esse bate-papo aqui, para mim, teria esse objetivo bem interessante, que é compartilhar informações, experiências, conhecimentos, né? E, obviamente, né, nesse bate-papo, a gente trocar ideias e aprender bastante também. Não, legal, legal. Também fico muito contente de estar com você aqui, principalmente de poder compartilhar o teu conhecimento aqui com a nossa audiência, né? A gente que, de fato, como você falou, vem do mundo empresarial e de empresas globais, né? Você tem uma jornada aí bastante interessante com grandes empresas, né? E isso sempre traz aí experiência, melhores práticas que a gente pode compartilhar com a audiência, né? E ajudar no dia a dia aí da gestão de negócios, né? Das empresas, né? Como eu te falei, a nossa audiência está muito voltada para o setor da indústria, né? O setor de transformação. Por isso que nós temos aí a Web Machines, né? Que tem a proposta de levar para essa audiência, né, da indústria de transformação várias ferramentas, né, e várias conexões com fornecedores de máquinas, dispositivos, ferramentas, softwares, enfim, tudo voltado para o setor de transformação. E, em adicional, nós estamos colocando conteúdos, né, para que a nossa audiência possa acessar também e tirar o melhor proveito, né, de pessoas como você, que trazem aí uma jornada de experiências fantásticas que pode passar algumas dicas, né, e passar a visão que você tem. E aí eu vou direto ao assunto, começar a colocar perguntas aí um pouco mais difíceis aqui para você, né? Você atua em vários segmentos, né? Eu sei que você atua no setor de varejo, também na indústria de transformação, enfim, em segmentos da área química, logística, enfim, todas as áreas. Eu queria um pouquinho a tua opinião, né? Como é que você vê essa indústria, né? Passando por esse período aí de 2 anos de pandemia, eu imagino que, e tenho visto isso, né? A indústria sofreu um pouquinho com esses 2 anos de pandemia. Como é que você vê a indústria saindo, né, desse momento difícil, tentando deixar
o efeito colateral da pandemia para trás e olhar para frente. Como é que você vê esse momento? Marcos, primeiramente, é interessante a sua colocação, né? Assim, eu não vou ficar colocando aspectos negativos, né, da pandemia. Eu acho que está todo mundo saturado sobre isso. Deixa eu colocar uma agenda positiva, né? Uma visão um pouquinho que muitos empresários, pelo menos que eu tenho conhecimento, a gente tem conversado nesses últimos 2 anos, hein, tem enfrentado de forma positiva, né? Vou colocar a seguinte situação real, né? Muito do setor automotivo, o setor de transformação, inclusive o varejo, né, que você comentou, que é uma das frentes que a gente atua também, tinha como pilar do negócio, né, fazer compras, né, trazer insumos de fora. Então, ao setor automotivo, por exemplo, grande parte do seu fornecimento, apesar de ter um trabalho de índice de nacionalização, era oriundo muito dos fornecedores, por exemplo, da China, né? E o que aconteceu nessa pandemia, né? Mas você, eu acho que já estou na parte de supply chain, você sabe que você nunca pode colocar, né, numa mesma cesta todos os ovos. Então, você, de repente, coloca 80% no supplier lá da China e 20% aqui no fornecimento nacional. E nessa crise, né, da pandemia, vamos dizer assim, que assolou o mundo, o que aconteceu? O dólar disparou e inviabilizou e atrapalhou bastante o fornecimento de peças oriundo da China, por exemplo, que fornece muito dos insumos da cadeia automotiva, até a parte de varejo. E olha só que interessante, né? Apesar de ter alguns empresários de alguns setores, de algumas peças, vamos dizer assim, ou de parte do produto que integra o automóvel ou a parte do varejo, né? Muito deles se viram demandados, né? Para poder fornecer muito mais. Por exemplo, a China deu problema e aqui o supply chain de compras me direcionou praticamente todo o pedido que antes era feito através de importação, perdão, e agora está vindo para a fabricação nacional. E aí esse empresário, né, se você conversar com alguns empresários de transformação, de usinagem, de estamparia, né, por exemplo, né, ele viu praticamente sua produção, seu faturamento melhorar muito, né, inclusive até dobrar, tendo que contratar pessoas, né? E você lembra muito bem que o governo ele incentivou, né, colocar, isso no primeiro ano, colocar pessoas ali em casa ou diminuir o expediente para poder contrabalancear. E aí, olha só o impacto que isso ocasionou, né? Quando começou a ter essa demanda devido a não fornecimento de forma constante ou até pelo prazo e custo da importação. O pessoal, além de ter aumento do insumo, na matéria-prima, ter o do custo Brasil, né? Que já é inerente, a nossa ineficiência, infelizmente, é alta, né? Nesse sentido de custo. Com poucas pessoas, o lead time da entrega também foi afetado. Então, ao mesmo tempo que esses empresários, né, não sentiram tanto impacto, foi assim, muito pelo contrário, eu acabei crescendo, acabei contratando, né, e acabei me atrapalhando pela falta de insumos também. Então, esse é um lado positivo que eu quero colocar aqui, que é lógico, teve uma parcela aqui também, se teve um prejuízo, infelizmente teve que fechar as portas ou teve que procurar um caminho de restauração como recuperação judicial, né? Inclusive, a gente ajudou bastante empresas nesse período nesse formato, uma agenda negativa de restauração, mas teve outros também que precisaram se reinventar, melhorar processos, né? Onde os recursos materiais começaram a afetar a linha de produção, a linha de transformação. Então, essa agenda positiva também, ela gerou desafios, né? Onde, Exato. como é que, de repente, eu tenho pessoas, né, sendo contratadas, né, no momento que eu estou crescendo de forma, de repente, não tendo os procedimentos de forma correta. Aí você comentou também do tema gestão 4.0, né? Então, eu falei assim, pô, mas essas empresas que cresceram, tiveram a oportunidade de aumentar o faturamento, lá, de repente, no terceiro tier, no segundo tier ali, que pelo menos a FK, ela teve a oportunidade de ajudar tanto na agenda positiva e negativa. Então, com esse panorama aqui, Marcos, eu queria, de repente, comentar, né, justamente esse impacto, não vou falar do negativo, já estamos saturados, mas um impacto positivo, né, que aí deu uma sobrevida, né, na discussão, né, que, infelizmente, nossa política de industrialização, né, é ao contrário, né, vemos aqui a desindustrialização. E aí, falei assim, como é que, de repente, um canal, um portal que você está
que você faz a gestão e promove, né, o Web Machines, né, ou seja, o desafio, né, de nós brasileiros, empresários, empreendedores, né, como é que a gente atua para melhorar a nossa eficiência, né, tanto no Exato. custo, na entrega, na qualidade, né, diante de uma política, às vezes, do Brasil, aqui não vamos também discutir, né, esse movimento, mas é fato e faz parte do dia a dia que a gente não tem tanto incentivo, né, para industrializar, para você trazer esse know-how, né, de manufatura para o nosso país. Então, é um desafio do nosso empresariado. Ninguém vai deixar de fazer isso, ninguém vai deixar de empreender, e até por questão, né, filosófica da nacionalismo e empreendedorismo, né? A gente fez Exato. engenharia, por exemplo, aqui a gente quer desenvolver produtos, quer crescer, a engenharia traz um know-how, um background bem interessante de raciocínio lógico, então está aqui o dia a dia, o desafio do empreendedor aqui para você, na linha do setor de transformação, tocar diante dessa pandemia. E o pós-pandemia, vamos discutir nesse bate-papo aqui, né? Isso, é. Não, legal, é bem isso mesmo, né? Eu experimentei um pouco aí algumas empresas, né? Alguns empresários, esse desafio, né? A falta de insumos, demanda crescente, né? Alguns segmentos, né, Frank, tiveram um excelente desempenho, né? O setor, por exemplo, do agronegócio, que leva consigo equipamentos, né, como toda a parte de tratores, né, caminhões que também tem que transportar, as carretas, etc., tiveram um big boom, né, porque a demanda foi grande, né, recorde aí de produção de sementes, enfim, e isso puxou muito esse segmento. Outros sofreram mais, né, nesse período aí, com retração, fábricas fechadas, enfim, retração de mercado. Mas é como você falou, né? Vamos olhar para a agenda positiva, página virada. Empresas que estavam mais fragilizadas, algumas ficaram pelo caminho, infelizmente, né? Não conseguiram reagir a tempo. Mas existe aí sim um grupo grande de empresas que passaram por esse momento, enfim, passaram cheio de hematomas, né? Porque esse período foi muito desafiador, mas estão de pé, né? E com uma perspectiva, como você falou, de uma demanda represada, né? Então, logo a gente consiga deixar totalmente, né, esse tema pandemia para trás, vamos olhar para outros temas, né? Outros desafios, mas também outras grandes oportunidades. O mercado ele é um mercado consumidor, a demanda está represada, então, para o empresário que está aqui nos ouvindo, a expectativa é boa, né? É preciso só, obviamente, cuidar da saúde da empresa, tomar decisões acertadas, né? Estratégicas. E é aí que eu queria colocar aqui para você um pouquinho qual que é a tua visão para 2022. A gente já está em curso, né? A gente já está vendo alguns movimentos, enfim, é um ano aí com uma agenda bem complexa, mas a gente já está em curso, né? Como é que você vê os próximos aí 2, 3 anos para o segmento da indústria, né? Que indicadores você pode compartilhar com a gente? E já passo aqui a outra pergunta, que é em que momento, né, o empresário deve levantar a mão aí, pedir ajuda, né, de fora, com uma visão de fora, trazer aí uma agenda de competências, né, que de repente ele não está conseguindo desenvolver internamente para ajudar a potencializar os seus resultados, né, a crescer mais rápido e a crescer de forma sustentável. Está aí duas perguntas na mesa, complexas, mas vou te passar aqui para você compartilhar um pouquinho a tua visão. Tá bom, Marcos. Obrigado pelas essas perguntas. Vamos ver se eu consigo aí, de alguma forma, responder, atender aí a expectativa sua aí. Vamos lá. Então, perspectiva para 2022 e os próximos anos, tá? Se a gente, vamos lá, como engenheiro, né, eu tenho certificação de Master Black Belt em Six Sigma, então essa parte de informação ela acaba direcionando, assim, para trabalhar sempre com dados e fatos, né? Então, se você olhar sempre de forma cíclica, né, 2022 é um ano de eleição. Então, se a gente olhar esse ano especificamente de forma cíclica, voltar aos 4 anos, aos 8 anos, 12 anos, 16 anos,
o que você vai perceber, né? O mercado fica volátil? Fica. Há uma definição ou uma insegurança com relação ao que acontece no mercado? Olha, eu acredito que é mais especulação do que, vamos dizer assim, variação, tá? Porque em todo ano de eleição e o pós-ano de eleição, sempre vão ter políticas de melhoria de consumo, sempre vão ter políticas de melhoria para você fazer um investimento, de você botar recursos no mercado para o empresário investir na empresa ou fazer um investimento, da mesma forma que também assim, acontece o incentivo ao consumo, né? Você dá mais crédito, um trabalho também de controlar a inflação e controlar os juros aí. Tudo se impacta no consumo, no crediário, e como você falou, né? Essa pandemia ela nos causou uma abstinência no sentido de você ir para a rua, você fazer consumir, ela quebrou um pouquinho esse ritmo e aí essa demanda reprimida, né? Caso não controlada, ela também vai ajudar o varejo a explodir, vai ajudar as empresas a fazer a retomada consequentemente, tá? Mas essa crise também elas nos gerou um sentimento de austeridade, né? Muita Isso. coisa que eu não olhava ou não observava, essa crise ela começou a causar uma reflexão tanto na linha pessoal e na linha profissional também, né? Eu digo assim, tanto na linha como colaborador ou como pessoa, né, física ali, família, né? E também do lado do empreendedor também. Ele teve que olhar, né, na ponta do lápis, no bom sentido, né? Falou assim, caramba, o que aconteceu? Minha receita diminuiu drasticamente, o que eu faço? Como é que eu faço para manter minha equipe aqui? Não posso perdê-la, ela que estava comigo, mas de repente vou ter que fazer algum sacrifício. Então, eu entendo 2022, os próximos anos, né? Um crescimento sustentável. Por que eu digo sustentável? Com muito mais pé no chão, tá? Com muito mais planejamento, né? E austeridade, né? Uma palavra que a gente vê pouco divulgado aí. Mas aí é que nesse momento eu jogo um pouquinho, né? A demanda que tem ocorrido, né? Para ficar consulte, tá? E o que a gente pode oferecer, né? O que acontece? O empresário, né? Ele já passou por várias crises, né? Para não deflagrar a nossa idade aí, né? Teve aí a grande inflação, né? Aquela coisa, situação ali. E são várias crises, né? Que acontecem ao longo de 3, 4, 5 anos, os setores, né? Então, o empresário, ele sempre superou essas crises. Só que chega um momento que ele dá batente. Chega um momento que a competência técnica dele, né, pela formação dele, porque às vezes temos empresários que só estudaram, conseguiram ter essa oportunidade de estudar, mas tem empresários que já nasceram empreendedores natos e foram crescendo e colocando equipes, né? É aquela coisa da liderança, né? Nós temos que contratar pessoas melhores do que nós para nos ajudar a crescer. Mas às vezes o empresário está com uma equipe que de repente ele não consegue entregar para ele ou ele mesmo de novo, né? O empresário ele sente uma situação que, caramba, dessa vez será que eu vou conseguir? É uma É, pergunta que ele sempre passa, né, em toda crise, mas ele consegue. Então, isso gera também uma confiança dele, não, dessa vez eu vou conseguir passar. Só que, às vezes, ele cai numa situação que, caramba, quando ele se dá conta que precisa pedir ajuda, aí é onde a FK Consult pode entrar, ele, de repente, putz, para quem que eu vou pedir ajuda? E às vezes, né, Marcos, a gente está vendo nos nossos projetos juntos aí que a demora em pedir ajuda, ela pode ser catastrófica, né? E quanto antes de chamar para pedir ajuda, para a gente fazer um turnaround, uma estruturação, uma reorganização, uma melhoria da gestão dele, na governança, né? A gente tem mais poder de manobra, né? E aí eu lembro de um lema que é muito interessante, né, que nós temos que ter, né? E eu sou adepto a esse tema, e todo empresário, né, ou qualquer pessoa que queira crescer, que queira empreender, né, ou que queira realizar um trabalho que a gente faz, que é totalmente desafiante no dia a dia, como é que a gente entra e resolve, é chamado para resolver, e às vezes tendo centenas e centenas de famílias, de vidas, sob nossa responsabilidade de reestruturar uma companhia e dar o turnaround, né? Nós temos que ser arrogantes no sentido, cara, eu consigo fazer. Né? O empreendedor não abriu um negócio achando que, pô, será que vai dar certo? Não, cara, eu vou lá fazer e pronto. Ele tem que ter esse nível de arrogância ou de pretensão.
porque é só assim que ele vai fazer e dar o melhor, né? Eu lembro da entrevista do Cristiano Ronaldo, né? Assim, eu tenho que pensar que eu sou o melhor jogador de futebol do mundo, porque se eu não pensar desse jeito, eu não vou lá fazer gol, eu não vou jogar do jeito que eu jogo, né? Isso, o empresário tem isso, e eu admiro isso. Só que, de novo, né? Parte desse momento também é ter aquele momento de reflexão de falar assim, eu acho que preciso de ajuda, né? Então, quando você comenta um pouquinho aí de algumas situações, né, onde a Ficar Consult pode atuar, é a agenda. Tem duas agendas que eu gosto de colocar, né? Uma agenda negativa, onde ele tem problema tanto na parte financeira, na parte operacional, na parte comercial, e dependendo da situação, a gente atuar numa preparação para a recuperação judicial. A outra agenda é o que a gente está enfrentado nos projetos comuns aí, interessantes no estado do Rio e outras cidades, né? É uma agenda onde queremos crescer, queremos melhorar a governança corporativa, queremos modernizar a gestão de uma empresa familiar. Por que eu não falei profissionalizar, né? Eu abomino esse termo, porque você falar para empreendedores como nós aqui, né? Falar para o empreendedor, empresário, que ele não é profissional, que ele precisa profissionalizar a gestão da empresa dele, para mim é uma ofensa. Tá certo. Está ofendendo o cara. Então, senhores, é modernizar a gestão. Então, essa agenda positiva é muito bacana, porque mexe com inovação, a gente mexe com implementação de medida de processo de gestão. Estamos falando da gestão 4.0, acho que mais linkada à parte da indústria, onde os dados, né, são coletados em real time para poder fazer uma gestão e ter lá o quadro de aviso. Você ter pronta resposta, tanto do pessoal da produção, da gestão, para tomar decisão, mas também essa gestão 4.0, se a gente pegar essa filosofia, para poder também melhorar, né, a condução, tomada de decisões das empresas, tá? Então, eu estou aqui, desculpa, eu falei um pouquinho assim, Não, de uma forma bem overview, mas para mais também para provocar também. Pô, será que eu consegui responder ou de repente você tem mais perguntas, tá, Marcos? Não, tá perfeito. E a ideia aqui é justamente, enfim, de alguma maneira fazer a nossa audiência refletir, porque é isso, Frank, o que, embora a FK atue aí nesses dois pilares, né, que você chamou de agenda negativa, que é a empresa chegou no estágio de estresse que vai precisar preparar ela para poder, de alguma maneira, colocar no RJ, né, fazer algum tipo de manobra, né, para poder salvar a empresa, que está chamando aqui de pilar, uma agenda negativa. Mas tem a agenda positiva, que é justamente a que eu estou querendo aqui despertar a nossa audiência, que você não precisa estar sob estresse para poder, em alguma medida, pedir uma visão de fora, né? Ao contrário, que o empresário tem mais que olhar para o seu negócio e falar, pô, ele está muito bom, obrigado, mas como é que eu faço para ampliar ainda mais, para colocar aqui uma roupagem de governança, né? Como é que eu faço para potencializar mais? E aí que eu acho que é interessante, né, chamar a ajuda externa, né? E a FK faz isso muito bem pelo perfil do time, pelo background do time, e traz assim com muita velocidade esse processo todo de transformação. E óbvio, o resultado ele vem, porque não tem como você estruturar toda a empresa, colocar todas as ferramentas de gestão, as melhores práticas, e o resultado não vê. A gente vê isso no dia a dia, na medida que a gente vai impondo, né, colocando aí as ferramentas, mudando a cultura, né, mudando a forma de fazer. E isso é fantástico, porque é o que você comentou. No nosso caso aqui, o propósito nosso é pegar a empresa e ampliar ela, fazer crescer. Isso vai gerar mais emprego, tem todo um fundo social que vem por trás. E, óbvio, o empresário também visa valor, visa aumentar seus lucros e aumentar o valor da empresa. E isso também vem junto com essa transformação, né? Então, você respondeu perfeitamente. E aqui é justamente para provocar a audiência a refletir. E, óbvio, a gente está super à disposição para em algum momento, se for chamado, a gente poder trocar uma ideia mais detalhada com cada um que se sentir aí interessado, né? Eu digo o seguinte, né? Da mesma forma que eu falei que os setores, né, passam por crises cíclicas, tá?
eu coloco o seguinte analogia, né? A FK Consult ela atua sempre numa metodologia bem simples, prática, e que é o diagnóstico e plano de ação. Diagnóstico e plano de ação. E qual que é o diferencial? É a execução do diagnóstico e do plano de ação. E quando eu falo diagnóstico, né, da mesma forma que nós, na nossa parte pessoal, nós temos que fazer check-ups, tá? Por que o check-up? Para poder ver como é que você está indo, ter uma opinião de fora, porque às vezes no dia a dia uma dorzinha ali, você passa e você não percebe que de repente você está machucado ou você tem algum problema, tá? Então a nossa atuação e o que a gente fomenta é justamente esses diagnósticos empresariais que nós fazemos, eles são essenciais para justamente colocar o empresário ou a gestão que está ali ajudando ele a pensar e a refletir também, né? Então, é aquela coisa, às vezes santo de casa não faz milagre, ou às vezes você precisa contratar alguém de fora para falar a mesma coisa que você está falando há anos, né? E essa opinião de fora, às vezes, é crucial no momento de crise ou de ruptura, entendeu? Essa crise do Covid, ela fomenta muito essa parte de reflexão. Falei, caramba, eu consegui faturar mais com menos pessoas ou com uma estrutura mais enxuta ou fazendo pouco investimento. Então, se eu quero crescer de novo, eu não posso crescer da uma maneira ineficiente que eu tinha antes. Então, Exato. como é que eu faço isso agora? É pensar diferente, né? Exato. Então, essa provocação que é importante colocar, porque caso a gente não tenha esse mindset, esse modo de pensar, a gente vai enfrentar de novo uma crise macroeconômica e vai nos atingir de forma muito mais forte. E aí, vamos assim, o universo conspira, né? Eu estou aproveitando, até pegando um plágio de um cliente que utiliza muito isso. Às vezes, os males que vêm para o bem para você, de repente, refletir e melhorar o seu posicionamento no mercado e de forma pessoal e profissional, tá? Não, é isso mesmo, é perfeito, perfeita colocação. O que a gente vê em campo, e você usa bem também esse termo, eu também fiz artigos sobre, é que muitos empresários, né, diante de algumas situações de estresse, ele passa pelo que eu chamo da síndrome da avestruz, né? Ele enfia a cabeça na operação, ele fica olhando o dia a dia da operação e esquece de olhar o estratégico e o tático, né? E não dá para crescer, e não dá para crescer de forma estruturada, né, se o empresário não der um passo atrás, né, e olhar para o estratégico, para o tático e deixar o operacional com o operacional. E aí que a gente entra, né, porque tem uma agenda, né, para fazer esse trabalho de redesenhar a estratégia tática, né, e as ações táticas de forma assertiva, né? Então, nisso eu entendo que a FK consegue contribuir de forma gigantesca, trazendo de fato aí a metodologia para olhar 360 graus o negócio, né, e pensar nas conexões, nas sinergias, e isso é muito legal. Então, para a nossa audiência que está aqui nos ouvindo, né, a gente já está encerrando aqui, mas a ideia é justamente essa, provocar você, dar uma olhadinha para dentro do seu negócio, se não está no momento certo de você chamar, né, alguém de fora que tenha uma experiência, né, de outras realidades, que possa olhar para o teu negócio e, de repente, trazer aqui valor, colocar o teu negócio numa rota de crescimento sustentável e lucrativo em escalas que você mesmo não consegue imaginar nesse momento. Bom, Frank, eu queria agradecer demais a tua participação. O bate-papo é excelente, mas acaba acontecendo, vamos dizer, o bate-papo fica gostoso, mas o tempo é ingrato com a gente, né? Só queria dizer o seguinte: você tocou num tema que eu já estou te convidando já aqui de antemão, né, para a gente abordar, que é gestão 4.0. Esse é um tema que tem sido pouco falado e, quando se fala de forma muito rasa, né? E eu queria para você voltar aqui e dar uma visão um pouquinho da manufatura, da gestão 4.0, que vai se refletir, obviamente, dentro da nossa realidade, né, de indústria, de transformação, na manufatura 4.0. Desde já te agradecer muito, né, agradecer muito a tua participação e
passar para você aí para as últimas considerações. Tá, então eu agradeço, primeiramente, a oportunidade, né, de estar compartilhando um pouquinho com... desculpa se depende, a gente não conseguiu detalhar, mas como você disse, o tempo às vezes é ingrato nesse sentido, tá? Vou dar só um spoilerzinho do tema que você colocou aqui do 4.0, né? Isso. Eu vou fazer uma analogia, né? A gente está atuando aí também no setor bem interessante de tecnologia, né? Tem lá o 4G, né? E o 5G está aí, né? Já está batendo as portas aí. E aí é só dar uma lembrada um pouquinho que a gente tem o 4.5G também, que ficou no meio do caminho, que era melhor que o 4G, né? Então, quando a gente fala em gestão 4.0, só dá para dar um spoiler, né? Muita gente tem a ideia de que, putz, se vai precisar, de repente, de investimento, eu vou contratar gente para automatizar de sistema, vai ter que robô, caramba, a minha empresa aqui não é tão grande, caramba, como é que eu vou fazer isso? Meus processos são muito manuais. Então, em vez de pensar em gestão 4.0, eu queria dar um spoilerzinho para a gente pensar em gestão 3.5, mas é lógico, vamos colocar o conceito 4.0, né? E tirar esse estigma de que, pô, para fazer isso eu preciso investir muito dinheiro. Não, é uma questão mais de gestão, metodologia, gestão de mudança, de cultura, como você mesmo colocou. Então, para finalizar aqui, eu agradeço demais a oportunidade e vamos ver se a gente faz esse evento mesmo, para poder a gente compartilhar um pouquinho e discutir o tema. Tá bom? Não, legal, legal. Não, eu acho que você vai aparecer aqui várias vezes, viu? Porque você tem muito conteúdo para compartilhar aqui com a audiência. Eu vou toda hora aí te convidar para participar com a gente aqui. Bom, obrigado mesmo, né? Obrigado também à audiência aqui. Coloca lá os comentários, né? E vamos lá. Se tiver dúvidas, entre em contato com a gente. Nós vamos colocar aqui os contatos do Frank, né? Da FK. E fica à vontade para contatar, a gente volta com vocês aí e aprofunda o tema específico de cada negócio, tá bom? Até breve. Tchau, obrigado.